Obrigado, Laísa, pelas informações. Você já pensou em fazer uma viagem por toda a região da América Latina e o Caribe? O escritor Wagner Warpeik passou 994 dias viajando por diversos locais e agora, após 11 anos, finalmente lançará seu livro sobre essa grande jornada. Confira a reportagem de Luiz Maurício. A obra do escritor Wagner Warpeik trará fortes doses de antropologia, filosofia, poesia e comédia. Ele viajou durante 2 anos e 8 meses entre o Brasil, América do Sul e o Sul do Caribe, de 2008 a 2011. Como mochileiro, testemunhou de perto diversas culturas e experimentou diversas paixões e dificuldades. Eu estou contando uma história da viagem, sem me preocupar em me ater a um gênero específico, um gênero literário. Então, o livro passeia por vários gêneros, como se diz, literatura, antropologia, crônica, poesia e até comédia. Quando decidi viajar, eu não pretendia escrever um livro sobre a viagem. Em 2010, perto do final da viagem, eu senti essa vontade de contar a história. Desde então, foram 11 anos escrevendo o livro, projetos abandonados, o recomeço, até chegar a esse formato que vai ser lançado. Mais do que um livro de viagem, Nomandeia é, tal como o nome sugere, uma epopeia poética, cultural e espiritual. O autor nos diz um pouco como surgiu a ideia e qual o momento que mais o marcou. Eu tinha 24 anos, já faz algum tempo, e tinha vontade de recomeçar. Essa vontade que muitas pessoas têm, é muito comum isso, de recomeçar, zerar e começar de novo. E juntei isso com uma curiosidade, uma grande curiosidade pela América Latina, vontade de conhecer certos lugares, os povos indígenas, que eu tinha muita curiosidade e continuo tendo, e foi o suficiente para que eu me jogasse na estrada. O lançamento será no dia 17 de dezembro, próximo sábado, das 16 às 19 horas, na Casa Séfora, em Tirol, com discotecagem recheada de músicas latinas que remetem à viagem, literatura e drinks, receita secreta do autor. Ele nos contou um pouco das suas outras obras e dá conselhos aos jovens que também querem ser escritores. Eu lancei antes 3 livros solo e participei de uma coletânea também. Os 3 livros, um foi um livro de poemas, um outro livro, uma crônica, e o outro é uma espécie de ensaio sobre movimento estudantil. O primeiro se chama Libertália, o segundo Adolescêndio e o terceiro Rebeliões Estudantis, que conta a minha experiência no movimento estudantil aqui na UFRN, como ativista do movimento Passe Livre, movimento independente e outras experiências. Se preparar, se concentrar mais em se tornar um bom escritor. Isso é mais importante do que querer aparecer, muitas vezes antes do tempo. Então, amadurecer primeiro, para que a fruta seja mais doce, mais saborosa. A edição de hoje fica por aqui. Confira nossas reportagens.